Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos na semana do dia 16 ao dia 19 do 11 e nesta semana, na atividade 13, nós vamos dar continuidade aos termos integrantes. Nós já vimos na semana passada e agora a gente vai revisar. Então, revisando aqui verbos intransitivos, verbos transitivos e verbo de ligação. Pessoal, olha só, o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Costuma-se dizer que ele tem sentido completo porque você entende a mensagem. Veja esse exemplo aqui. Clara sorriu. Quando eu falo que Clara sorriu, você entende a mensagem. Eu não preciso perguntar mais nada porque o verbo por si só, ele já te passa a mensagem, ele já se faz entender. Agora, quando a gente analisa mais abaixo, só um instantinho, mais abaixo, olha, aqui tem a continuação, Cláudia sorriu naquele momento, aqui eu tenho uma circunstância de tempo depois do verbo, mas mesmo assim o verbo tem sentido completo, ele sozinho ele já passa o sentido, tá bom? Aqui embaixo eu tenho aqui os verbos transitivos direto e transitivo indireto. Vejam esses exemplos aqui. Eu bebo leite. Observem, pessoal, se eu chegar para vocês e falar, do nada falar assim, eu bebo, né? Vocês vão me perguntar o que eu bebo. Você bebe o quê? E por que isso? Porque o verbo beber, ele não tem sentido completo. Ele precisa de complemento, tá? Então ele é um verbo transitivo direto. E por que direto? Porque ele se liga ao complemento sem preposição. Eu faço a pergunta o quê? Toda vez que eu fizer, falei isso semana passada, toda vez que eu fizer a pergunta o que e quem, o verbo vai ser transitivo direto. Agora vejam o exemplo abaixo. Eu gosto de leite, né? Se eu chegar para vocês e falar eu gosto, você naturalmente vai me perguntar, gosta de quê? Porque o verbo gostar, ele pede complemento. O complemento que ele pede é com preposição. Você faz a pergunta de que, não é isso? Então, toda vez que você fizer a pergunta com preposição, a gente diz que o verbo é transitivo indireto, ok? E, finalmente, o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga o sujeito a um termo indicador de qualidade. Vejam esse exemplo. Eu estou triste. Quando eu falo eu estou triste, eu tenho o sujeito da oração, que é eu, o verbo estar, né? E triste. Triste é um termo indicador de qualidade, né? Olha só, triste. Observem que este verbo ele liga o sujeito a um termo indicador de qualidade, que é o que chamamos de predicativo. Então, toda vez que vocês quiserem saber se o verbo é de ligação, observem isso, observem se ele está ligando o sujeito a um predicativo. Tá certo, pessoal? Abaixo eu tenho algumas atividades para vocês fazerem, tá? Super tranquilo, ok? Vamos passar para a próxima. Na atividade 14, pessoal, continuando aqui, eu tenho leitura e interpretação de texto. Eu tenho um texto aqui que vocês terão que fazer a leitura. Dentro desse texto, eu tenho abaixo algumas atividades e eu tenho algumas questões que vocês vão ter que interpretar, mas pensando o nosso conteúdo gramatical, tá certo? Então, gente, qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp que eu explico para vocês. Não deixem de tirar as dúvidas.